Fala pessoal, tudo bom? Pessoal, dando início à nossa caminhada aí, temos menos de 2 semanas aí para o concurso de vocês, então eu vou trazer um vídeo bem rapidinho explicando para vocês o processo de formação do território paraibano. Peço para vocês não compartilharem o vídeo, já que é um projeto que eu fiz para vocês, especialmente no meu grupo, que investiram um pouco dinheiro, mas é importante, fiz muito em consideração a vocês, combinado? Pessoal, antes de mais nada, é importante frisarmos para vocês que a Paraíba, juntamente com outros estados brasileiros, foi basicamente fracionada em capitanias hereditárias, tá certo? E o processo de conquista da Paraíba, ela se dá através da capitania de Itamaracá, ok? Isso é mais um assunto de história. Se vocês quiserem aí, nas dúvidas, eu posso tirar essa dúvida melhor especificado para vocês em história, certo? Mas quando eu falo de processo de formação do território, é importante frisarmos porque o território paraibano, ele é um território muito, como posso dizer, latitudinal, ou seja, de leste para oeste. Porque o nosso território, entre outros, até mesmo nossos estados vizinhos, como Pernambuco, como Rio Grande do Norte, são latitudinais, não longitudinais como outros estados, como por exemplo Minas Gerais, Bahia, entre outros. Um dos principais fatores é o processo do quê? De capitanias hereditárias. As terras aqui no nosso território foram doadas em grande parte para pessoas de Portugal, em grande parte grandes famílias em Portugal, e a Paraíba ela foi doada para Pero Lopes de Souza, né? Ele ficou sendo o primeiro capitão donatário, e a partir dali eles vieram para o território paraibano, basicamente, importante frisar, do sentido leste para oeste. Isso explica muito porque nosso território ele é muito mais povoado no litoral, e a partir daqui você vai para o interior, vai diminuindo esse processo de povoamento, tá certo? E esse processo de interiorização foi muito inspirado e pautado através da importância dos rios paraibanos. Entre esses rios, eu destaco o Rio Sanhauá, é um rio litorâneo na região ali do Miramar, certo? E o Rio Paraíba, que é um dos principais, um dos mais importantes rios do nosso estado. Esse assunto eu vou falar mais à frente no processo de formação da hidrografia da Paraíba, ok? Então, primeiramente, o litoral foi povoado, né? Nós tivemos a fundação da nossa primeira grande cidade, que foi Filipé Nossa Senhora das Neves, que hoje vocês conhecem como João Pessoa. Essa cidade foi fundada lá no século XVI, e a partir dali você tem um processo rápido de povoamento, primeiramente pautado no ciclo econômico, né? Eu coloco aqui o ciclo econômico, primeiramente foi pau-brasil, depois nós tivemos a cana-de-açúcar, muito pautado no sistema do mel, né? Aí vocês podem pausar o vídeo para vocês anotarem. Monocultura, o M, o E do mel, escravidão ou exportação, e o L, latifúndio. Então, a cana-de-açúcar é uma monocultura, que eu irei explicar também lá na agricultura, para os nossos vídeos serem mais rápidos, tá certo? Monocultura, escravidão e latifúndio. Esse processo ele se deu muito voltado para o mercado externo, para a exportação, e a cana-de-açúcar rapidamente dizimou um grande bioma do nosso litoral paraibano, que é o bioma de Mata Atlântica, que também irei falar lá em biomas para vocês, certo? Então, o processo de povoamento da Paraíba se inicia rapidamente no litoral. Depois nós temos as invasões holandesas, lideradas ali por Marius de Nassau, que vai povoar tanto o litoral sul da Paraíba, Pernambuco, até mesmo o litoral norte, e você vai ter duas tribos, né? duas comunidades indígenas, povos originários bem marcantes, que são os Tabajaras e os Potiguaras. Ambos povos, ambas as tribos, elas povoaram basicamente o nosso litoral. A tribo Tabajara mais ao sul, próximo ali da cidade de Aiandra, por ali, e os Potiguaras mais ao norte, perto da cidade chamada Baía de Traição, que até hoje recebe esse nome justamente por um conflito que tivemos na região do litoral norte do nosso estado, tá certo? À medida que você vai para o interior, nós temos tribos mais arredias, mais violentas com os portugueses e com os europeus, que nós temos as tribos cariris, que ficavam basicamente na região aqui da Borborema e algumas partes do sertão, e os tapuias, os arius, que também estavam na Borborema, mas basicamente em grande parte no sertão. A primeira tribo que eu citei, os cariris, eles eram muito mais arredios e revoltosos, diferentemente das tribos litorâneas, certo? Então,
Esse processo de povoamento demorou basicamente pela dificuldade de adentrar no litoral, no interior do estado. Por isso que eles utilizavam os rios ali, que era uma clareira, uma formação mais aberta. Lembrando da importância de dois grupos também portugueses: os bandeirantes, que eles abriam a floresta, né, e fixavam cidades no caminho que eles faziam. Esse processo é chamado de interiorização do estado. E além dos bandeirantes, nós temos os padres jesuítas, que eles fundavam as vilas dando o nome de alguns santos, e é por isso que nosso estado tem vários nomes de santos. Nossas cidades têm vários nomes de santos, como por exemplo São João do Cariri, Santa Luzia, São Mamede, Santo André, entre outros, certo? Então é importante falarmos desse processo. Saindo do litoral, com o cana-de-açúcar, você vai ter um outro ciclo econômico bastante importante lá no sertão. Então, primeiramente, eu vou quebrar um primeiro mito que nós temos, que o nosso algodão, Ouro Branco, Campina Grande, foi grande produtor de algodão. Não, Campina Grande tinha uma pauta de exportar muito algodão, tá certo? O algodão, grande parte da produção de algodão era do sertão, certo? E também a pecuária. Ambas, melhor dizendo, a pecuária era basicamente para atender a demanda do mercado interno, ou seja, o consumo interno da própria população paraibana, dos próprios colonos, da própria população. E nesse período entre século XVI, século XVII, século XVIII, você tem a chegada dos escravos africanos no território paraibano também, tá certo? Esses escravos vão ficar muito fixados, peço desculpas aqui, certo? Esses escravos vão ficar muito fixados no litoral, tá certo? Mas também nós temos povoamentos no sertão também paraibano. Só para finalizar, então você tem a pecuária, o gado leiteiro, o gado de corte no sertão e o algodão no sertão. E o agreste, o que o agreste vai ter nesse processo de povoamento? O agreste vai ser a última região a ser povoada. Olha, interessante essa curiosidade: litoral, sertão e só depois o agreste, a parte mais central da Paraíba, região da Borborema, justamente pelo fato de ser uma rota de passagem. Então, os tropeiros transitavam nessa região aqui da Borborema, e essa região tinha muita feira de gado, onde fazia-se a troca, a compra, a venda de gado, e é por isso que é muito comum até hoje em algumas cidades dessa região nós temos as feiras de gado, certo? E o comércio foi se destacando. Entre as principais cidades do agreste paraibano se destaca Campina Grande, entre outras cidades bastante importantes, como a cidade histórica de Areia, cidade de Esperança, entre outras cidades aqui do nosso agreste paraibano, certo? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tenham mais, se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí, podem compartilhar no grupo ou colocar no privado para vocês. Daqui a pouco eu mando outro vídeo para vocês, combinado? Valeu, galera!